a falar sobre o tema Eu serei o seu Deus. Quantos lembram disso, amado? Amém. Você lembra disso? Vamos dizer, eu serei o seu Deus. O texto é esse. Ezequiel 11:19 diz assim, ó, olha a promessa de Deus. Darei a eles um coração não dividido, porém um novo espírito dentro deles, e retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo. Cadê o povo de Deus aí? Aleluia! Ele está dizendo que por ele fazer isso, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. 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 O verdadeiro Deus e a vida eterna está dizendo, eu serei o seu Deus. Nós vimos aqui que Deus é Deus de todos, e Ele é Deus até dos ateus. Ele não precisa de que alguém acredite nele para torná-lo Deus. Deus é Deus independente de crenças, independente de fé, Ele continua sendo Deus. Se ninguém no planeta Terra crê nele, adorar a Ele, Ele não deixa, isso não enfraquece Deus. Deus simplesmente é. Ele não é uma projeção da minha fé, Ele não é fortalecido, animado por causa da minha fé. Ele não é motivado porque eu creio. Aí ele fica, uau, que fé, agora eu serei Deus e vou agir. Não, ele não está preso a nós, ele é solto. Deus é Deus, Ele é livre, Ele faz o que Ele quer, como quer, no tempo que Ele quer. É Ele que está no trono, Ele é o rei de toda a terra. Se Ele achar que alguém tem que cair, e vai cair. Se Ele achar que alguém vai ter que levantar, Ele mesmo vai levantar. E ainda que não entendamos, ainda que achamos até injusto, não importa. O que são as nossas justiças? A Bíblia diz que as nossas justiças são como trapo de imundície. Não se compara a nossa justiça, o nosso modus operandi é totalmente diferente do modus operandi de Deus. Ele é Deus, e Ele está dizendo, eu serei o seu Deus. Aleluia. Vimos aqui que Ele é Deus, amado, de algumas pessoas. Ele está tratando isso de forma muito especial. Também, nós falamos aqui que Ele é um Deus que criou todas as coisas e que deu a terra aos filhos dos homens. Ele deu a terra para nós administrarmos, para nós dinamizarmos, para nós cuidarmos dela. Deixou para nós certo nível de responsabilidade que não cabe a Deus, mas Ele colocou em nós todo o potencial, toda a capacidade de administrar segundo aquilo que Ele já planejou para nós, segundo aquilo que nós somos imagem e semelhança dEle. Há em nós ainda, apesar do pecado, há na raça humana ainda certa graça que a teologia vai chamar de graça comum, certa criatividade que não nasce no homem, foi Deus que colocou lá. Amém, amados? Por isso você vê gente, ainda que não creia, fazendo boas coisas, criando tecnologias, pintando bons quadros. Você vê gente que, apesar de não ser crente, tem um caráter, tem uma moral, sabe? Tem uma palavra. Olha, eu tenho o meu pai, é uma referência para mim. Se eu tiver 3 diáconos aqui igual meu pai, eu sacudo a cidade, irmão. Fala a verdade, irmão. Quem conhece meu pai aí? Meu pai é uma benção. Meu pai é uma benção. Meu pai é assim, tremendo, uma benção, uma benção. Outro dia eu conto a história do meu pai para você, que não conhece. Mas meu pai não é crente, mas ele tem uma vida assim, um caráter, uma conduta, que eu olho assim, caramba, meu pai me desafia. E Deus é Deus, Deus é Deus de todos, inclusive dele. Mas olha, o texto está dizendo que há pessoas que Ele é Deus de uma forma especial. Há pessoas que Ele é Deus de uma maneira, Ele se coloca como Deus dessas pessoas. E não é um Deus apenas que está lá, o que criou, e nós como seres criados, administramos aquilo que Ele criou, aproveitamos aquilo que Ele nos deu de benesses, e vamos vivendo a vida. E Ele continua sendo Deus, é Deus de todo mundo. Agora, aqueles a quem Ele diz assim, eu serei o seu Deus, distinguirá. Preste atenção, amado, nós vimos que o que vai distinguir, o que vai diferenciar, aqueles que estão debaixo de uma graça comum, daqueles que estão sob uma graça especial, são 3 coisas. Primeiro, o chamado, diga o chamado.
Segundo, a promessa. Terceiro, aliança. Fala para o teu irmão aí, ó, chamado, promessa, aliança. Então, primeiro o chamado, amado. Eu quero fazer algumas reflexões para nós, muito em cima da história de Abraão. Eu não vou seguir sistematicamente nada, mas eu quero fazer reflexões em cima disso aqui. E lendo a palavra, lá em Gênesis 12, abra sua Bíblia em Gênesis 12, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Meus olhos se abriram para algo aqui muito importante, que nós venhamos a entender. Necessário entender isso aqui, que é esse chamado de Abraão. A Bíblia vai dizer, lá em Gálatas, Paulo vai dizer que Abraão é o pai dos que têm fé. Então, Abraão é aquele que vive antes da lei, antes de uma aliança com o povo. Deus o chama e ele, pela fé, vai seguir esse Deus, vai andar com Deus, e ele se torna então pai dos que têm fé. Não é Moisés que é pai dos que têm fé, é Abraão. Então Abraão se torna para nós o personagem especial, principal daqueles que são a igreja de Jesus. Amém? A igreja de Jesus está aí, irmão? Amém. A igreja de Jesus é composta por todo tipo de pessoa, os vascaínos, até pelos familistas. Amém. Até esses o Senhor aceita. Impressionante, irmão. Glória a Deus. Impressionante. Impressionante. É pura graça, é uma graça radicalizada. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Todos acharam? Digo amém. Amém. Diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aí nós vamos ler aqui, ó, versículo 2. Olha a promessa: farei de você um grande povo, abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Quantos gostam dessa promessa? Digam glória a Deus. Você queria receber essa promessa? Você queria, mano? Vou te tornar poderoso na terra, vou te tornar muito próspero, abençoado, eu vou estar com você. Deus está fazendo uma aliança com ele. Mas olha a condição que Deus coloca a Abraão. Qual é a condição? Versículo 1 do capítulo 12: saia da sua terra. Que terra é essa? É uma terra geográfica, é um lugar. E nesse lugar, quem estava nesse lugar? Do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, para uma terra que eu vou mostrar. E os meus olhos se abriram para esse texto, e não sei se os irmãos percebem que isso aqui é uma condição para que aquilo que Deus planejou como promessa e aliança aconteça. Então, o chamado acontece, mas o chamado vem a priori, logo depois vem o que? Promessas, e vem uma aliança, vem um compromisso de Deus. Mas antes tem esse chamado: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais. A princípio, você olha esse texto aqui, parece doideira, né? É claro que acontece aqui uma saída realmente geográfica, uma saída realmente, você olha assim e está saindo do meio de família. Caramba, pastor, então a Bíblia está dizendo que eu tenho que abandonar a minha família? Não creio que seja isso que o Senhor está nos ensinando. A gente percebe aqui que Deus está tirando ele de uma espécie de clã. Sai desse lugar. Se você for ver alguns versículos anteriores, o seu pai Terá estava numa missão
saiu de um lugar, de uma terra e foi em destino a Canaã. Eu posso conjecturar que de alguma maneira estava sendo movido, conduzido pelo próprio Deus a esse lugar. Mas ele para antes de chegar em Canaã e ele fica, e ele estabelece, ele não vai ao lugar de destino dele, da sua família. Tempo se passa, Terá morre, e aí Deus agora vai a Abraão e manda ele sair para continuar, e Deus vai levar ele para onde? Para Canaã. As circunstâncias que levaram seu pai a permanecer naquela terra, muito provavelmente são as mesmas circunstâncias, ou foram as circunstâncias que atrapalharam a missão da família de Abraão. E Deus agora queria que essa família, essa missão fosse concluída, ou fosse continuada. E era necessário que Abraão saísse desse clã, porque alguma coisa acontecia que fazia com que eles ficassem naquele lugar de acomodação. Ele está dizendo aqui para nós, em outras palavras, sai do lugar de seus primeiros afetos, das suas primeiras experiências, das suas primeiras frustrações, sai do lugar de proteção, de nutrição. Porque, querido, presta atenção, família é um negócio genial, maravilhoso, sim ou não? Amém. Você nasce e já tem um peitão para você lá. Olha que legal. Um abraço, quentinho. Já tem comida. Você é nutrido fisiologicamente, você é nutrido emocionalmente e você também é nutrido espiritualmente. E quando eu digo espiritualmente, quer seja a fé daquela família, você vai receber aquela nutrição. Então família é um negócio fantástico, gostoso, bom. A gente fica assim, querendo sair, mas não sai de vez. Há alguns que não saem, casa, mas faz o puxadinho. Alguém está aqui? Vive isso? Bota na laje, estende a casa, expande, corta a casa no meio, faz uma separação, divide a luz, a água. Tamanha dificuldade que se tem de sair da terra, mas eu olho e não vejo outra maneira, ou outra razão pela qual Deus está dizendo assim, ó, sai daí. Sai daí, sai desse lugar de referências humanas. Sai também desse lugar das maiores crises. Porque não tem lugar onde a gente vive tanta crise do que na família. Sim ou não, amado? Você tem uma ideia, cara? Tem um cara aí, vocês conhecem, chamado Freud, do passado, que criou a psicanálise, e ele chegou a perceber na relação familiar que o filho, em determinada fase da sua vida de desenvolvimento, na sua fase, ele se apaixona pela mãe. É chamado, ele coloca lá, chamado de complexo de Édipo, onde o filho se apaixona pela mãe e se torna o opositor do pai, começa a competir com seu pai. Quantos pais nós temos aqui, amado? Qual o filhão que em determinado momento não se colocou no meio entre vocês dois na cama? Não se interpôs nessa relação? Então família é um negócio assim, genial, mas ao mesmo tempo um lugar de experiências, de tendências, de doenças. É um lugar assim de muito desafio. É um lugar de afetos, de choques. É um lugar ali onde eu preciso ser nutrido e desenvolvido. É a minha primeira relação social. Sem família, a sociedade não desenvolve. E eu preciso me desenvolver nela de forma muito saudável, o que normalmente não acontece na maior parte das famílias, infelizmente. É o lugar dessas doenças emocionais, mas também é o lugar onde Deus nos alcança, onde Deus nos alcançou. Deus me alcançou dentro da minha casa, Deus me alcançou na cama onde eu dormia, Deus me alcançou por meio de um cântico numa rádio
que eu não sei qual é, não era crente. Minha mãe, por uma razão, parou naquela rádio. Minha mãe não é crente, né? Minha mãe tem uma doença mental e ela parou lá, e aquele som da igreja cantando entrou dentro do meu espírito, do meu coração. Aquele som começou a tocar a minha alma. Eu comecei a ser despertado. Uma coisa muito estranha estava acontecendo comigo. Deus me alcançou naquele lugar de origem, e onde eu estava sendo formado, e onde eu estava tendo em mim toda sorte de situações que estavam acontecendo e vindo junto comigo. Deus estava começando a fazer um rompimento, que eu quero chamar aqui para vocês de um rompimento simbiótico. E Deus começou a me tirar da casa do meu pai. Deus começou a me tirar da casa do meu pai, da minha parentela. É forte dizer isso, mas não há a possibilidade de eu desenvolver como ser humano se eu não romper num processo, desse processo de autonomia, de independência, para romper esse processo de simbiose, que começa no peito, mas vai se desdobrando com outros modos de peito e de seio, com outras necessidades emocionais e espirituais. É o filho que aos 30 anos ainda continua indo na casa da mamãe ver se a comida está pronta. É o filho que ainda compara, que diz que a comida da mamãe ainda é melhor do que a da minha esposa. Parece que o cordão umbilical ainda está lá. Parece que são um ainda, não são duas pessoas. Filho e mãe, ou filha e mãe, ou filha e pai, ainda estão como um só ser, uma retroalimentação emocional que acontece. Isso não vê idade. Isso é motivo de destruição de casamentos. Eu já vi casamento ser destruído por causa desse processo de simbiose, desse processo do cordão umbilical. O que dirá Deus ter que te levantar para cumprir o propósito dele? Você imagina, amado, que para você romper, amadurecer como ser humano, como ser psicoemocional, social, você agora como ser espiritual, para atender o chamado de Deus, você acha que isso não vai travar a tua vida? Deus tinha um plano para toda a terra. Aqui está em jogo o plano da redenção da humanidade. Então, Abraão, não dá para levar ninguém. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, eu vou desenvolver a tua personalidade, a sua individualidade, a sua história comigo. Não mais a história do teu pai comigo, agora é a tua comigo. Aleluia! Glória a Deus! E deve ter coragem para isso, porque a gente viveu desde bebezinho ali. Tem gente com 30, 40 ainda não rompeu. E quem está alimentando isso é o próprio pai ou a própria mãe. Os Estados Unidos fazem uma coisa que eu acho fantástica, que nós não fazemos. Desde muito cedo já dá um chute no filho, vai estudar e vai viver a sua vida. Nós brasileiros fazemos o quê? E dizemos que isso é amor. Sem perceber, estamos atravancando, estamos estagnando o desenvolvimento, tanto emocional quanto espiritual do meu filho ou da minha filha. Isso tem a ver com a minha vida, isso tem a ver com a minha insegurança, isso tem a ver com a minha tendência ao autoritarismo, ao controle, a não deixá-lo escrever a história da sua própria vida, mas querer que ele continue sendo parte da minha história, escondendo aí ou revelando aí um certo narcisismo, porque a minha história. Conhece a história do Narciso? Quantos conhecem? Levanta a mão. O narcisismo nasce da história em que
um garoto era muito bonito e havia alguém apaixonada por ele chamado Eco. Ele era muito belo, até que um dia ele se viu no espelho do lago e se apaixonou pela própria imagem. Ele não queria mais nada com ninguém, ele queria só consigo mesmo. Ele se apaixonou tanto que ele mergulhou se procurando e morreu lá. E dali nasce uma flor. Os narcisistas são aqueles que são autoritários, que gostam de controlar tudo, controlar a vida das pessoas, controlar a vida dos seus filhos, numa tendência a manter a sua história de protagonismo. Vocês estão entendendo isso? Amém. Então veja aqui, sai da tua terra, da tua parentela, é um negócio muito difícil. Veja que Abraão começa numa atitude fundamental, não é qualquer coisa. Queridos, presta atenção, hoje sai daí, você conhece já Deus por meio de Jesus. Jesus é a revelação da imagem de Deus invisível. Você já viu que Deus é maravilhoso, é glorioso, é generoso, é poderoso. Mas aqui, quem é Deus? Abraão adorou o Deus dos seus pais, aos deuses da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus. Mas aparece o Deus, o Jeová ou Javé, se apresenta para ele e diz: sai da tua terra. E Abraão sai para andar com esse Deus. E Deus está chamando ele para um processo de rompimento dessa simbiose da sua casa, da sua família, da sua parentela, e desenvolver com Abraão a história de Abraão. Não só a história de Abraão, mas a partir de Abraão a história da redenção de toda a humanidade. Era necessário que tivesse alguém com a disposição de largar. Então, primeira coisa que eu quero dizer a você, meu irmão, para cada um de nós aqui: muitos de nós ainda não rompemos na vida porque não tivemos a disposição de sair do lugar onde nós estamos. Temos medo, temos dificuldade, achamos que não vamos conseguir. Temos uma tendência incrível a apegar-se. E tudo aquilo que a gente pega gera em nós uma certa segurança. Agora você imagina, amado, a casa dos teus pais. Você imagina a casa da tua parentela. Você pode dizer glória a Deus? Eu falei que a palavra hoje era meio desafiadora demais. A obra de Deus é uma obra do rompimento destas estruturas psicoemocionais, psicoeconômicas, de fazer o processo do rompimento simbiótico do cordão umbilical. Então, gente, preste atenção, não adianta eu estar aqui dizendo: Deus tem uma aliança contigo, eu serei o seu Deus, aleluia. Isso precisa tornar-se prático na nossa vida, senão vai ser só clichê evangélico. Parece que a gente gosta das reuniões e desses êxtases, dos clichês e das frases soltas. Glória a Deus! Uhul! Aquilo é bom, dá uma certa adrenalina, libera uma certa serotonina, dopamina. Uau, que tremendo! A gente fica meio que viciado a cultos. Mas é impressionante você ver a vida das pessoas não muda. Querido, ou a palavra não é verdadeira, é mentirosa, ou o problema está na gente, amado. Não dá para ter as duas coisas. Ou a palavra é mentirosa, ou ela não sabe o que está falando, ou a gente é que está com dificuldade. Tem gente hoje que está namorando por uma questão de carência. Não é dentro de um processo de maturação do ser. Não é dentro do processo e do tempo em que o sai da casa de teu pai está acontecendo. E quando esse tempo não chegou, e essa carência está sendo suprida dessa maneira, isso se torna um processo de retroalimentação da própria carência, e que não nos leva a lugar nenhum.
apenas o desejo, o tesão, o abraço, o desejo do afeto, a falta que sinto, porque meu pai não me abraçou, meu pai não beijou, porque minha mãe é grossa, e isso tudo se torna um processo muito inconsciente que vai me lançando para essas relações doente assim. Por isso, para que a vida mude, a gente tem que sair. E sair não necessariamente significa sair de fato, pegar a mochila e ir embora, vou embora da casa do meu pai. Se fizer isso de maneira imatura e ainda não tiver condições de fazer isso, e esse tempo chegará, se fizer isso nesse tempo vai dar ruim. Agora, que o processo precisa acontecer em que a autonomia do ser comece a ser deslanchar e desabrochar na minha vida, eu vou ter problemas também. Eu já vi muitos parentes, famílias adoecidos num processo de clã em que todo mundo ali está meio que esquizofrenizado. Eu não sei se os irmãos conhecem alguma história assim. Eu não sei se os irmãos conseguem perceber alguma coisa desse tipo. Já viu aquela pessoa que não consegue nada na vida? A culpa está ruim, está difícil, aí está na casa da mãe. Eu não consigo emprego, mas está na casa da mãe. Já viu aquela filha que só casa errado? Só arruma um homem violento? Vocês pensam que isso aqui é demônio? O diabo está furioso? É a casa da parentela, a casa do pai ainda dentro do ser, caminhando o tempo inteiro dentro desta pessoa. Num processo simbiótico doentio. Romper, sair disso, não é fácil, não é para qualquer um. Vou começar de mim, amados. Tenho filho hoje, meu filho tem 13 anos, daqui a pouco está namorando. Você pensa que a mãe vai ficar como? E ele já falou, meu filho, eu já percebo que se ele tiver a condição de casar, ele vai embora. Você pensa o quê? Também é difícil, imagina o William aqui. Hoje ele nem pensa nisso, mas já o Tai também está mais perto. Já você veja, Está arrependido em nome de Jesus. Gente, é natural, é isso aí. O contraditório vai ser ele tchau, ou ela tchau, pai. E lida com isso, dorme com esse barulho. Agora, se sou um pai que tenho esse entendimento de que é necessário certa autonomia ir acontecendo, ainda que em doses homeopáticas, e preparo meu filho ou as filhas para um mundo, entendendo que ele tem o direito de escrever a história dele, e se ele quiser no futuro, pai, vou viver a vida, talvez não volte mais. É dele a vida. É dele. E eu sei que muitos pais se sentem, uau, minha mesa está com os meus filhos, com os meus netos, e ali tira aquela foto e nada mais. E o medo, não, meu filho vai ser missionário aqui no Nordeste. Você fala assim, não, meu filho vai ser missionário na Síria. Não pode, que isso? Se falar, meu filho vai passar no concurso, vai morar em outro país, não sei nem mais quando eu vou ver. A mãe morre. Você está entendendo isso, amado? Eu estou pedindo a Deus uma coragem para dizer essas coisas aqui, que eu sei que isso não é fácil de dizer, parece que eu estou indo contra a família,
Mas não, eu estou sendo a favor da família, mas de uma família saudável, que prepara aquele filho para encarar a vida. Amém. Não Aleluia. adoece o filho. Não adoece o filho. Não é o filho ter 25 anos e estar com medo de viver, medo de encarar. Tem um monte de garoto aí de 13, 15 anos que pega o japeri. Que isso? Porque a mãe o protegeu. A mãe não botou ele dentro do japeri. Porque a mãe não deixa andar de ônibus. Tá perigoso. Perigoso sempre foi, amado. Sou morador de Olinda, cresci aqui, tinha aqui os bailes de Olinda aqui, era tiroteio para tudo quanto é lado. Davi, confia em mim, Davi, também morador de Cabral, Berete, aleluia. Certa vez eu ia embora com a minha primeira namorada, estava apaixonado aí. Tinha uma festinha no Ideal, daqui a pouco para o cara, passa tudo, 38 na minha cara. Eu devia ter 13 anos de idade. Aí ele pegou o relógio dela e olhou pro meu tênis, era um tênisinho legal assim, né? Tipo assim, das minhas roupas era o mais caro que eu tinha. Aí ele me passa o tênis e falei, pô irmão, que isso, me deu o tênis, ele me deu um bicão assim, saiu correndo e foi embora. Ele levou só o relógio dela. Aí a galera lá da Berete, que eu conhecia todo mundo, estudava no Zenóbio, todo mundo estudando no Zenóbio, a galera da Berete soube. Eu não lembro agora o nome do rapaz, que era um dos líderes ali do movimento, foi lá, daqui a pouco voltou com o relógio daquele relógio. Vocês estão pensando o quê? Que o que há hoje é totalmente diferente do que houve ontem? O que há hoje, sinceramente, digo-me no lugar de vocês, junto com vocês, o que há hoje são pais mais frouxos do que os de ontem. Pronto, falei. É isso aí. Porque meu pai me largava dentro de casa com a minha mãe esquizofrênica e minha mãe me segurava. Talvez eu era mais esquizofrênico que ela. Porque eu fumei maconha, pichei, fui pichador. Na época que tinha aqui a prefeitura aqui, eu fazia parte da gangue de nome, GNL. Aí tinha meu nome era Face. Comprava lata de jet, saia por aí para pichar. E vocês pensam que essa discussão de Dória, de pichador é agora? Ah, bobinho. Perdi amigo de infância surfando no trem, ó. Meteu uma... O pai dele não se recuperou até hoje andando aí, ó. Quase morreu o Davi. Davi só sempre quase morre, né? Graças a Deus. 7 vidas, gatinho. Todas as histórias da vida é um negócio assim, só violento. Já foi um meio braço. Então eu acredito que por alguma razão, dentre as quais foi a prosperidade do nosso país, nos tornou de certa forma mais frouxos. Porque quando o Atari chegou, videogame Atari, só assim, tipo o meu colega rico tinha, todo mundo para casa assim, cara, pai, me dá um Atari, tá maluco, meu pai é soldado da PM. Como o Atari saiu de moda, já tinha essa terceira geração à frente dele, vou dar de Natal para você e para sua irmã o Atari. Já murcho, né? Já é, pai. Tipo assim, e vai, tá bom, queria videogame, foi o meu primeiro videogame, o Atari depois da moda. Deu e da tua irmã. E minha irmã, coitada, teve que ficar com presente de menino. Na época, as meninas não ficavam jogando videogame. E aí a criança daquele tempo, o adolescente daquele tempo, tinha que ir ressignificando, tinha que ir lidando com as suas frustrações, e assim se tornando mais forte. Hoje foi tudo uma beijada, tudo. Porque a gente prosperou. Essa é a realidade. Pegava, queria surfar, eu queria surfar, desde os 13 anos comecei a surfar, pegava aqui o Cascadura, Nova Iguaçu Cascadura,
saltava em cascadura, pegava o 758. Quem já fez isso? Aí, entregou no verão, lotadão, 758. Uma viagem para chegar lá no Recreio, na Praia da Macumba. Chegava lá, deixava a prancha lá na casa da Aceição, que é tipo uma guarderia, hoje chama de guarderia. Não tinha nada desse nome antigamente. Deixava a casa da Aceição, tinha que pagar como se fosse assim, R$40. Nunca paguei ela, todo mês eu dava uma volta. E deixava lá, sem comida, sem dinheiro. O dinheiro era só para ônibus. Fala, pô pai, dá para dar mais 5 para poder comprar? Ei, que mais 5? Já estou te dando a passagem. E às vezes nem a passagem tinha que ir dando calote. Perigoso, perigoso, cara. Se eu pudesse não passar por tudo isso, seria interessante. Mas o que eu quero dizer é que isso também foi uma escola. E a gente fica poupando, está criando um ser humano, um adulto fraco. Vendo um vídeo da Alemanha na entrada dos imigrantes, lembro, aquilo me chamou muita atenção, vendo um muçulmano dizendo assim, vamos pegar as filhas de vocês, as filhas de vocês vão conhecer o homem barbudo. Você entendeu o que ele quis dizer? Vai conhecer um macho de verdade que na Alemanha não tem, porque está tudo afeminado, e os homens que tem está tudo politicamente correto, com seus discursos. Tanto é que essa geração de homens é uma geração que não ora. É uma geração, se marcarmos aqui um mutirão, vamos limpar aquela mesma galera, aquela meia dúzia de homens que está em todas as vezes, em todas as situações. A maior parte deles, que aqui estão agora essa noite, vai fingir que nem houve. Porque tem muita coisa, a vida está muito difícil. Vamos reunir para orar. Dá muito trabalho orar. Culto de homens aqui nesse lugar. Caramba, tu tem que fazer uma promoção, tem que fazer vai ter sorteio, você vai ter que fazer um cafuné, sabe? Você tem que tratar quase que como criancinhas, para que possam ficar animadinhos para participarem do culto de homens comprometidos. Queridos, nós precisamos encarar a nossa realidade, amados. Porque quem fazia diferença na igreja no século XIX, no início do século XX, eram homens de oração, de avivamento, avivalistas, não eram mulheres não, amado. E a gente precisa tomar destino, tomar tendência, tomar posicionamento. Muitos de nós não tomamos posicionamento porque ainda não saímos da casa do papai e da mamãe. Ainda andamos conforme os costumes dos quais aprendemos e não deixamos a palavra de Deus renovar nossa mente. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. É no sair que se dá o processo desse rompimento e crescimento. O homem tem que sair. E Gênesis já aponta para isso. O propósito do homem. Gênesis 2:24, você não precisa abrir. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Eles se tornarão uma só carne. Vamos escrever a história. Deixará. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Deixará papai e mamãe. Deixa papai e mamãe. Queridão, queridona, as ajudas são bem-vindas. Mas ajuda é uma coisa, dependência emocional, econômica é outra coisa. O homem tem que sair. Eu não vou ter mais tempo. Jacó saiu. Jacó era filhinho da mamãe. Depois você confere lá, a partir de Gênesis 28. Filhinho da mamãe. Mamãe ajudou ele a roubar o direito de primogenitura, que era do seu irmão Esaú. Olha a crise dentro de casa. Olha as neuroses dentro de casa. Olha a superproteção dentro de casa. Olha a maneira como a mãe estava educando seus filhos. Papai gostava mais de Esaú, mamãe gostava mais de Jacó. Esaú, caçador. O pai ficava, uau, que filho, peito cabeludo, tal, caramba.
Jacó, mais caseiro, lavava a louça com a mãe. E não tem problema lavar a louça, porque o homem também lava a louça e deve lavar a louça. Glória a Deus. Amém, irmão? O que eu estou dizendo é que era alguém. Esse aqui, a mamãe. Até que isso fez com que ele tivesse que sair de casa. O pai manda ele procurar uma mulher. Ele teve que sair, teve que escrever a sua história, encontrar a sua esposa. Nesse caminho ele tem um sonho, ele faz um pacto, ele começa a desenvolver uma história com Deus, até que ele vai parar no Val de Jaboque, tem um encontro, uma marca de Deus nele. Não é mais a marca de Deus do pai, mas agora é nele. Ele encontra, rompe com seu irmão, fazem as pazes. Jacó tem sua história quando sai de casa. Por isso é Jacó, transformado em Israel, príncipe de Deus, lutou com Deus e prevaleceu. Aleluia. Se eu não tivesse feito isso, era Jacó ainda. José saiu. Tem que sair. Para ser José governador do Egito, tem que sair. E saiu traído pelos irmãos. Porque se não sair de um jeito pacífico como Abraão, carregando as dificuldades da saída voluntária, que também não é fácil, vai sair a partir das circunstâncias que eu vou gerar. E precisa sair. Nem sempre a traição dos seus irmãos, nem sempre a frustração que seus pais fazem você passar, são circunstâncias malignas. Às vezes estão dentro do propósito de Deus para você crescer, filhão, você crescer, filhona. E tem gente aqui que não perdoa o seu pai até hoje, mas não entendeu que por causa daquela traição, daquilo que o seu pai fez ou sua mãe fez, você está aqui agora rompendo, que se não fosse aquilo você era um fraco. Certa vez eu quis levar uma namorada para dentro de casa. Eu estava com dificuldade, seu pai deixou ela morar aqui, ele está maluco? Eu fiquei frustrado, cara, meu pai é tão bacana, como é que... Um dia desse eu estava ali, caminhando ali, ouvindo um som, né, e falando com Deus, eu lembrei disso, meu Deus, meu pai foi maravilhoso, que besteira que eu ia fazer na minha vida, mas na hora, meu pai não me ama, meu pai não quer me ver feliz, tive crise, e daí a crise? Eu tive que lidar com a crise. Em lidar com a crise, eu vou ficando forte. Amém. Aleluia. Somos uma geração que acha que se Deus está operando, tudo tem que ser bom, prazeroso, pacífico. Se tem um problema, o diabo está se levantando. Querido, ainda que seja o diabo, se você é filho de Deus, aquele a quem Deus diz eu serei o seu Deus, ele vai usar o diabo, mas veja, ele está usando o diabo, ele está no governo da sua vida. Nós não temos nenhuma relação com o diabo, ainda que ele seja um instrumento capacho, cachorro de Deus, para provar a minha vida. Alguém pode dizer glória a Deus, amor? Glória a Deus. Jesus teve que sair. Jesus larga a sua glória, sai da sua glória, aquela glória que ele orando diz, pai, que saudade, pai, quero ir ter contigo naquela glória que tinha antes do mundo ser fundado. Ele teve que sair desse lugar. Em Hebreus capítulo 2, versículo 10 diz, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Jesus teve que romper, sair e ser aperfeiçoado na sua própria história, porque Deus nunca foi homem, se tornou homem na pessoa do seu Filho, e porque se tornou homem e ressuscitou, agora pode se condoer de nós, se tornou intercessor por nós. Nem Deus pode fazer isso, o Pai. Mas Jesus, porque foi aperfeiçoado, porque rompeu, porque saiu. Veja, ele sai, mas nunca sai. Mas Jesus é alguém individualizado, era alguém subjetivizado, alguém que não era como o outro, era ele, Jesus. Ele escreveu sua própria história, ele deixou o Pai, mas nunca perdeu sua identidade, a sua origem.
e construiu a sua história, e construiu o seu caminho, e se tornou alguém aperfeiçoado, e voltou para o Pai. Voltou para o Pai. Querido, nessa noite, o desafio para nós é, de certa forma, romper com certa ancestralidade. Aquilo que carregamos que tem a ver com história e que, de certa forma, pesa sobre mim, de certa forma me amedronta, de certa forma não me deixa livre, restringe liberdade. Tem gente aqui com medo de casar porque a história da ancestralidade não foi muito feliz. Deixa eu dizer a você, Deus está dizendo: eu serei o seu Deus. Não rolou no passado, não quer dizer que não vai rolar com você. Tem gente aqui que já sofreu o trauma do divórcio, está indo para o segundo, está cheio de medo, está com medo. Se não rolou no passado, não quer dizer que não vai rolar agora para você. Ele está dizendo para nós: olha, eu serei o seu Deus. Pode vir ministrar de música. Eu serei o seu Deus. Fala para o seu irmão: eu serei o seu Deus. Deus está dizendo para você, meu irmão: eu serei o seu Deus. Agora Deus diz para nós: ó, sai de casa. Você está entendendo isso nessa noite, irmãos? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão saiu, agora vem sobre ele todas as promessas e há uma aliança entre ele e o Senhor. Em virtude disso, eu serei o seu Deus. A gente quer continuar na casa do papai, na casa da parentela, na cultura, no fluxo da ancestralidade que pesa na nossa existência e ao mesmo tempo que é Deus, que é todas as promessas de Deus. É impossível escrever uma história carregando tudo isso. Abraão sai e leva Ló e dá problema. Abraão sai e leva Ló, seu sobrinho, dá problema. Ambos enriquecem. E olha que coisa interessante: a prosperidade de ambos torna difícil a relação deles. Deus estava tirando, Deus tinha uma história, Deus tinha um propósito com Abraão. Deus tem um padrão. E eu sei que Deus chamou você para você escrever essa história com Deus. Deus não arrancou Abraão de lá. Deus convidou Abraão: sai. Sai. Deus trouxe um chamado: sai. Eu oro para que o Espírito Santo traga na tua memória, nesses dias, aquilo que enfraquece você, aquilo que trava você, as influências desse clã que diminui você, que faz com que você seja complexado, complexada, faz com que você tenha uma autopercepção apequenada de você mesmo, porque papai disse: você não vai, você falha, você não me dá alegria, ou qualquer coisa semelhante. Talvez você foi alguém que foi, os pais tentaram abortar você, não se sente nem bem na existência. Eu não sei qual é a tua história, mas uma coisa eu sei: os resultados que ela provoca pode estar travando a tua vida. Isso tem a ver com uma saída tua desse lugar, um projeto teu de existência. Quando você fizer isso em fé naquilo que Deus te chamou, Deus está dizendo a você: eu serei o seu Deus, eu vou estar contigo, eu vou estar com você, eu vou fazer o seu nome abençoado, eu vou abençoar você. Mas com a sua história, não é com a história do outro. Rica, está 2 carros, não, com a sua história. Eu não sei qual é a história que Deus tem com você, e a história que você quer construir junto com Deus. Essa é uma palavra séria, uma palavra desafiadora. Eu queria que você fechasse os seus olhos aqui nessa sua cabeça.